Então, pessoal, aproveitar que o capô do Golzinho 1300 está aberto aqui, porque é raro da gente encontrar um Gol ainda com motor 1300 original, que não foi adulterado, não foi mexido, não foi trocado, nada. Vou falar um pouquinho desse motor. Esse motor, ele tem ventoinha axial, né? Ele entregava 50 cavalos de potência na época, motor 1300 a gasolina, né? Foi feito o suporte para o step para colocar na frente, que o concorrente 147 já trazia também. A ideia da Volkswagen foi fazer isso. Aliás, vamos falar só um pouquinho do projeto desse carro, que é bem interessante, né? O Volkswagen Gol surgiu, é uma coisa que a gente não conseguia entender muito bem, por que a Volkswagen fez esse carro com motor 1300, né? Lançou ele com motor 1300 ao invés de já colocar no mercado com motor 1600. A gente tem que lembrar o seguinte, que nessa época, no final dos anos 70, a Volkswagen vendia uma média acima de 100 mil unidades do Fusca. E o Fusca, para lhe dar lucro real para a fábrica, apesar de tantos anos de produção e montagem, né? Cujo ferramental se pagou várias vezes, era um carro que dava muita mão de obra para fazer. Ele não dava para ser feito com robôs, ele não dava, usava muita mão de obra humana para fazer, né? A montagem do carro era complexa, não era um carro tão fácil. E a Volkswagen precisava, na época, fazer o quê? Ela precisava ter um carro que pudesse ser feito com uma plataforma que pudesse gerar outros produtos, né? Que pudesse ser usada a mesma plataforma para gerar outros produtos, que foi o que aconteceu, né? E o projeto BX veio para isso mesmo. Aí o pessoal diz, poxa, mas por que lançaram com o motor 1300? Bom, o motor 1300, para começo de conversa, foi o motor homologado pela Volkswagen para a versão a álcool com motor a ar. E com motor refrigerado a água, a Volkswagen conseguiu homologar o motor 1500 do Passat, né? Então, para começo de conversa, era necessário ter um carro que fosse homologado para sair a versão a álcool. Tanto que, no caso do Gol, o Gol foi lançado ali no início de março de 1980. 2-3 meses depois já tinha a versão a álcool no mercado, né? O que diferenciava o motor 1300 a álcool desse carro aqui? Eu vou mostrar para vocês. Em primeiro lugar, o step não ficava aqui, tá? O step ia lá atrás, na canoa, lá onde os modelos a água foram utilizados. Segundo, o motor 1300 a álcool ele utiliza 2 carburadores, ok? Ele era de carburação dupla. Esse motor era montado no Fusca, na Brasília e no Gol. A Variant 2 não teve versão a álcool e a Kombi também não teve versão a álcool logo no início. Por quê? Porque o motor homologado era o 1300, né? E o Fusca era o carro mais vendido do país naquela época. Então não tinha necessidade de se lançar um motor 1600. A Brasília também já estava em declínio no seu market share, né, na época. Então, o que o Gol a álcool trazia? Ele trazia 2 carburadores, né, um sistema de partida a frio que não tinha reservatório aqui, tá? Uma curiosidade para quem não sabe. O modelo a álcool, os primeiros Gol a álcool tinham uma tampa aqui, uma tampa exatamente aqui, e o reservatório era aqui dentro, onde depois instalaram nos outros Gols com limpador e lavador, instalaram aquela caixinha onde você coloca a água do lavador traseiro. Então, assim, ele tinha aqui uma tampa de combustível para você abastecer com gasolina, e esse lado, obviamente, você abastecia com álcool, né? Exatamente simetricamente ao lado de lá. E aí tem aquela velha história, né, que o pessoal conta que muitos engenheiros da Volkswagen acabaram levando uma baita de uma ralada porque fizeram aqui dentro do porta-malas aquela canoinha, instalaram o step, perdeu o espaço dentro do porta-mala, o carro não ficou competitivo, tal. Aquilo ali acabou sendo utilizado para o carro, quando foi lançado na versão GT, o step acabou indo para lá, né? E logo depois, logo na sequência, mais alguns meses em diante, a Volkswagen viu que o carro não deslanchava em vendas, usando o motor 1300, né? Infelizmente, o pessoal dizia que o carro era muito lerdo, mas você tem que lembrar o seguinte, esse é um carro que pesa 750 quilos, ele é um carro leve. O motor de 50 HP não é um motor fraco para esse carro,
Na verdade, ele não é um motor fraco, ele não tem um desempenho brilhante, mas não é fraco. Ele andava melhor do que o Fusca, que era mais pesado do que ele. O Fusca era pelo menos 150 quilos mais pesado do que o Gol, né? O Fusca pesava por volta de 900 quilos. Então, se a gente parar para pensar que é um carro que tem arrefecimento a ar dianteiro, né? O balanço do carro é dianteiro, já utiliza suspensão MacPherson, né? E atrás também já tem uma suspensão já mais baseada na versão Passat. Um outro detalhe interessante, né? Essas rodas aqui. Essas rodas, elas foram projetadas para ventilar melhor o sistema de freio. E elas são saltadas mesmo para fora, né? O offset delas é para fora aqui e o ar é para dentro. Elas foram feitas propositadamente para poder refrigerar melhor o sistema de freios do carro. E se você tentar tirar uma roda dessa e colocar ela de pé, ela vai tombar para frente por causa do peso que é para fora, não é para dentro, como normalmente são as outras rodas, né? Então, assim, o Gol, ele acabou sendo um carro como um balão de testes, né? Que a Volkswagen se deu ao luxo de fazer e acabou perdendo algum espaço no mercado por conta dessa versão aqui 1300. Esse modelo com motor 1300 a gasolina é bastante raro. Por quê? Porque é o seguinte, a projeção da Volkswagen para 1980, quando foi criado esse carro, era de vender pelo menos 50 mil unidades. Eles não conseguiram chegar nesse número, tanto que foram produzidas perto de 30 mil unidades entre a versão a álcool e gasolina. Esse aqui é o chassi 029-156. Esse carro foi produzido no início de outubro de 80. Ele já vem com o modelo 81. Vocês podem ver, a documentação dele já vem com o modelo 81. Então a gente imagina que até o final de 80 deve ter chegado perto dos 30 mil carros fabricados, né? E o sucesso não foi aquele que a Volkswagen esperava. Ele acabou canibalizando as vendas da Brasília. Muita gente falou, poxa, por que não investiram na Brasília e investiram nesse carro? Porque a construção desse carro, ele gasta menos aço, é um carro mais leve, era um carro com design inspirado nos modelos alemães, no Sirocco, né, por conta desse vidro traseiro aqui, e também no Golf, né, lembrando as lanternas traseiras, o desenho das lanternas traseiras, essa traseira truncada. E é um carro, esse foi o primeiro carro que a Volkswagen projetou, no Brasil com uma plataforma inédita. Porque até aqui, nenhum carro que eles fizeram carro com carrocerias diferenciadas. Fizeram o Volkswagen 1600 4 portas, né? Que era conhecido como Zé do Caixão. Fizeram o SP2, SP1, SP2. Ambos tinham como base a plataforma da Variante. Fizeram o Brasília, que tinha uma plataforma um pouco mais larga do que o Volkswagen Sedan, né? O 1300, 1500. E o Gol não, o Gol veio com uma plataforma totalmente nova. É um carro que foi desenhado no Brasil, foi criado, é o primeiro produto brasileiro feito para o nosso mercado, pensado num carro para ter a família inteira, né? Para se construir uma família de modelos. Tanto que no ano seguinte, em 81, foi lançado o Voyage. Voyage também foi testado com motor refrigerado a ar. Não foi aprovado, né? Acabou saindo com motor, primeiro com o motor 1500 do Passat, depois com a opção do motor 1.6. Foi criado o Saveiro, que trazia esse motor a ar, mas com carburação dupla, motor 1600. Né? O Saveiro era inclusive uma curiosidade, a carroceria do Saveiro era feita na Carmanguia, não era feita era feita na Brasinca. Ela não era estampada na Volkswagen, né? Então, depois lançaram o Paraty, que também vinha com motor 1500 e 1600, que tem essa parte maior. O design da parte externa lembrava as peruas Passat alemãs. Então é isso, meus amigos. Mais algumas curiosidades a respeito do Gol. E se você acha que esse carro ele é fraquinho, lembre-se que o Uno Mille, tá, que foi lançado 10 anos depois dele, a carroceria tem um peso de 800 quilos, e um motor de 46 HP de potência. Então, fraco por fraco, esse era fraco nos anos 80, né? E o Mille foi um baita de um sucesso nos anos 90, para você ver como um consumidor muda de opinião.
Abraço!